na primeira carta que Paulo escreve aos Romanos. Capítulo 1. Sem Bíblia, velho. Sem Bíblia também? Essa é a quarta oportunidade que estamos falando dentro do primeiro capítulo da carta aos Romanos. E nesta noite iremos mais uma vez usar esse texto da palavra do Senhor, que é muito importante para a vida da igreja. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Quem achou diz achei. Apenas o verso 16 e o 17. Em outra ocasião já lemos estes versículos aqui na amada igreja. O verso 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus aplique esta leitura em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Altíssimo e soberano Pai, no nome do Senhor Jesus, nos encontramos reunidos em Tua presença nesta noite, ó Deus, oferecendo ao Senhor este culto de louvor, ó Deus, e tendo as nossas vidas como atitude de adoração ao Deus Pai. Nós queremos nesta hora, Senhor, ouvir a Tua voz, e o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nesta noite, se por acaso entrou alguém aqui na Tua casa com algum problema, ó Deus, com alguma angústia na sua alma, possa, Senhor, encontrar a esperança em Jesus Cristo. Se alguém neste lugar que ainda não recebeu Jesus como seu suficiente Salvador, que nesta noite possa fazê-lo. Deus querido, nos dê o entendimento, o discernimento em Tua palavra, para que o Senhor transmita aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Esta é a oração que nós te fazemos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro destes dois versículos, a gente vai destacar a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Vamos recitar todos juntos? A justiça de Deus se revela no Evangelho. A palavra do Senhor nos diz que Deus é amor. O apóstolo João, quando vai escrever a sua carta, vai demonstrar isso, dizendo: Deus é amor. E esta é a grande mensagem central do Evangelho. Inclusive é bastante conhecido das pessoas. O texto da palavra de Deus em João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16.
Um versículo bastante conhecido, não só no Brasil, mas em termos de mundo, onde o Evangelho de Jesus Cristo já foi anunciado, que mostra que Deus ali entregou o seu Filho, e Deus nos ama de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. E todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que nesta noite, dentro deste versículo, a gente vai encontrar a justiça de Deus. A justiça de Deus é o Evangelho. Na quarta-feira nós fizemos uma reflexão neste mesmo capítulo, a partir do verso 18, onde apresentamos a ira de Deus sobre a humanidade, devido ao coração endurecido, devido ao pecado, devido à desobediência, onde as pessoas deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. E lendo a palavra de Deus, a gente vai encontrar a justiça de Deus. Nós constantemente pedimos por justiça. Nós atribuímos tanta violência no Brasil justamente à injustiça, à impunidade. As leis estão aí, mas não são aplicadas, não são cumpridas. Quem trabalha, principalmente o soldado que está na linha de frente, tem se decepcionado a cada dia, quando ele conduz o delinquente até uma delegacia, e muitos dizem que antes de concluir o depoimento, que precisa se registrar uma ocorrência, o delinquente já está dando tchau para ele que conduziu até aquele lugar. E esse sentimento de injustiça tem brotado no coração das pessoas e causado um mal muito grande. O resultado de tudo nós estamos presenciando, onde a criminalidade se estabeleceu na nossa cidade, não só na nossa cidade, como no nosso estado e no Brasil como um todo. É só assistirmos os principais meios de comunicação e apresentadores de programas policiais, como Luiz da Atena, outros e outros. Todos os dias casos terríveis são apresentados para toda a nação e ficamos apenas esperando o próximo, porque nada acontece, cai-se no esquecimento, e a impunidade ela é demonstrada de forma gigantesca na nossa nação. E isto tem contribuído para o aumento exagerado do crime no nosso país, como também na nossa cidade. Dentro de toda essa situação estabelecida, nós percebemos a ira de Deus sobre a humanidade, porque a humanidade deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Só que dentro deste próprio capítulo, Romanos, capítulo 1, como nós lemos aqui, Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justiça. Da mesma forma que Deus é amor, Deus é justo. A Bíblia diz que nós estamos aqui nesta noite porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. E a cada dia que passamos na terra é uma oportunidade que Deus está nos dando de meditarmos em Sua palavra e trazermos a nossa vida, o nosso coração para a Sua presença e passarmos com fé a adorar e bendizer o Seu santo e o Seu precioso nome. E compreender que o mundo será julgado. E a Bíblia diz que o mundo está condenado. O mundo caminha para o final. É por isso que a Bíblia apresenta o Evangelho como forma de justiça de Deus. A solução para a humanidade Deus apresenta, é o Evangelho. Que Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder
segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade de Deus. E Jesus Cristo apresenta nessa noite o Evangelho como justiça de Deus para salvar a sua alma. Meus irmãos, a justiça de Deus é o mesmo que o seu irrepreensível padrão de perfeição ou de absoluta retidão. O termo justiça aponta para o caráter íntegro, a posição justa e as ações corretas de Deus. Deus é santo e não podemos cumprir a sua lei sem falhar. Por essa razão, Ele nos presenteou a justiça de Cristo. Não precisamos fazer nada para recebê-la. Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça de Deus. Pois Cristo já fez tudo no Calvário. Ela provém de Deus, a parte dos esforços humanos. A nossa função é apenas crer e obedecer o seu Evangelho. A primeira frase do verso 16, Paulo vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. Quando a gente vai para o inferno, quando morre, porque tem vergonha de dizer que serve a Jesus Cristo. Porque muitas vezes, quando é confrontado com a palavra pelo pastor ou algum irmão, as pessoas têm vergonha de expressar a sua fé, têm vergonha de dizer para as pessoas: olha, eu agora também sou crente em Cristo Jesus. Cada dia que passa, a vergonha tem tomado o coração de muitos, a timidez tem tomado o coração de muitos, e as pessoas não creem em Jesus Cristo, porque tem vergonha do Evangelho, tem vergonha de se manifestar. E Deus, Ele salva a nossa vida para que cada um em particular possa testemunhar do poder de Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. A salvação é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo apresenta aí a justiça de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus. É revelado através do Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Meus irmãos, entregar a vida a Jesus é isso. É passar a viver pela fé no Filho de Deus. É entender que a nossa vida pertence a Deus. É crer e saber que Jesus Cristo morreu na cruz, a nossa morte, para que em Cristo pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso, meus irmãos, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A palavra do Senhor nos diz que nós seremos julgados pela palavra. A palavra é o Evangelho de Cristo. Cristo é o Evangelho, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Então nós seremos julgados pelo Evangelho. Por isso, quando a pessoa toma uma decisão, entrega a sua vida a Jesus Cristo, em primeiro lugar o reino de Deus, porque a proposta do Evangelho é o que Cristo nos pede: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esta é a proposta do Evangelho. Então, meus irmãos, graças a Deus, nós temos a justiça de Deus, que é o Evangelho. E muita gente que está aqui
já está protegido por esta justiça, não porque nós merecemos, mas porque nós abrimos o coração e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. É por causa disso, porque ninguém merecia tamanha graça, tamanha salvação. É por isso que o próprio Paulo vai apresentar na sua carta aos Efésios que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É a justiça do Evangelho, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Então nós entendemos e aprendemos aqui: vive debaixo da ira de Deus quem quer, porque uma escolha que fazemos e constantemente tomamos decisões nas nossas vidas, somos confrontados todos os dias para fazermos escolhas. Mas a melhor decisão que o ser humano pode tomar, a melhor escolha que ele pode fazer é receber a justiça de Deus através do Evangelho. E você pode receber esta justiça. Basta apenas abrir o seu coração e pela fé entregar a sua vida a Jesus e passar a fazer parte da família de Cristo. Meus irmãos, a justiça divina foi cumprida no sacrifício de Cristo. Em outras palavras, Jesus viveu uma vida correta, justa, conforme exigia a lei de Deus. Por essa razão, ele não merecia morrer, mas fez isso espontaneamente em nosso lugar. O justo pelos injustos, o santo pelos profanos, o perfeito pelos imperfeitos. A esse respeito, Paulo declarou que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, Romanos 3:24. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus, pois pela fé nos atos meritórios de Jesus Cristo, o homem vence até a morte, o último inimigo. A morte que todo ser humano teme, a morte que mostra a finitude do homem, a morte que mostra a limitação do homem. Havia uma ciência de uma criogenia, onde os ricos, os poderosos da terra, estão pagando muito dinheiro para congelar os seus corpos, crendo que daqui a 100 anos, a 200 anos, a ciência descobrirá a cura para a morte. Então se paga uma fortuna, depois da morte deixa lá o corpo congelado. Muita gente rica está fazendo isso. Sabe por que estão fazendo? Porque não tem esperança em Cristo Jesus. Por causa disso. Porque o único que nos promete vida e vida em abundância é o Senhor Jesus. Está escrito na palavra de Deus. As pessoas não creem por isto e a cada dia luta constantemente querendo prolongar os dias na terra. A Bíblia diz: só quem tem poder para prolongar os dias na terra é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Paulo, quando vai escrever a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, de 54 a 57, Paulo escreve a respeito da morte, quando mostra o homem corruptível, quando ele vai dizer: mas quando isto que é corruptível se revista
queremos vida eterna, precisamos crer em Jesus, precisamos confessar que somos pecadores e entregar a nossa vida a Jesus sem vergonha, sem timidez, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Nós não sabemos, irmãos, quando Jesus vai voltar, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar e os sinais estão aí todos os dias. Todos os dias nós percebemos os sinais que estão apresentados na Escritura Sagrada. Jesus voltará para buscar a sua igreja, que as pessoas vivem correndo para lá e para cá em busca dos seus sonhos e não param para pensar na vida eterna. Meus irmãos, Jesus Cristo nos dá a vitória. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Nós somos salvos por causa do Evangelho. É a solução que Deus apresenta para as nossas vidas. Conclusão: o pecado separa o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam os seus rostos de vós, de modo que não vos ouça. Mas o Evangelho reconcilia, une todo aquele que crê em Cristo. Romanos 5, verso 10 diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados na morte de Jesus na cruz. A partir daquele momento, quando Jesus vai dizer: está consumado, e logo após vem a sua crucificação, todo ser humano que crê no Evangelho recebe a salvação para a sua alma. É por isso que a igreja de Jesus Cristo se reúne, irmãos, para louvar e bendizer o seu santo nome, porque nós fomos comprados pelo seu sangue e estamos aqui esperando a volta de Jesus Cristo. Não tem outro motivo para estarmos na igreja. Muita gente até procura outros motivos, procurando cura para uma enfermidade, procurando que Deus abra uma porta de emprego, que dê prosperidade. Irmãos, tudo isso pode acontecer nas nossas vidas, mas o motivo que nos traz à casa do Senhor é a salvação em Cristo Jesus. E esta salvação é apresentada na justiça de Deus, que é o Evangelho. A palavra do Senhor lá em Apocalipse, peço que você abra a sua Bíblia ali. Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, onde é apresentado o juízo de Deus no final dos tempos. A Bíblia vai dizer: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados
esses homens que já estão congelados, com certeza eles vão viver novamente, mas diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que lá todos serão julgados e será a conclusão de todas as coisas, e a igreja cantará vitoriosa na Nova Jerusalém. E a igreja somos nós, tendo Cristo como cabeça. E a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu quero perguntar para você, apresentando a justiça de Deus nesta hora, o seu nome já foi escrito no livro da vida? Os anjos do Senhor já escreveram o seu nome lá? Se você morrer agora, o seu nome está lá? Porque a Bíblia diz, como vocês puderam observar aí, que no juízo de Deus, a morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. E todo aquele que não estiver escrito no livro será lançado no lago. E aí essas pessoas viverão eternamente sofrendo angústias terríveis, dores, tribulações. O Evangelho vai nos revelar que o bicho nunca vai morrer. O fogo nunca vai se apagar. E as pessoas viverão um sofrimento eterno. Mas a Bíblia diz, e aí é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é apresentada nesta noite para você que veio à igreja do Senhor. E você pode escolher, você jogar no lago do fogo, ou você pode escolher, está escrito no livro da vida, e quando no dia que o Senhor ressuscitar você para o julgamento, Ele vai abrir o livro, e lá o seu nome estará, e você cantará na Nova Jerusalém. A justiça de Deus é isso. Agora, nem o pastor e nem irmão algum pode forçar você a decidir, porque aí só você pode fazer. A missão da igreja na terra é dizer que Jesus Cristo é